Viva! Eu sou a Cristina Pérez e este é o episódio dedicado à África do podcast da secção de internacional do Expresso, O Mundo a Seus Pés. A Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, mais conhecida pela sigla CEDEAO, diz recear estar a ser mal interpretada desde que destacou uma força militar stand-by para repor a ordem constitucional no Níger. O gesto deu origem ao apoio do Mali e do Burkina Faso à junta militar golpista que tomou o poder no Níger em 26 de julho passado. Agora, em reação, a presidência em exercício daquela organização regional diz que os chefes de Estado e de Governo do Grupo dos 15 apenas ativaram uma bateria de sanções contra os golpistas, incluindo o possível uso de força. Há múltiplos esforços diplomáticos em simultâneo, como o da Argélia, que enviou o seu chefe da diplomacia à Nigéria, Benin e Gana, em busca de uma solução política, lembrando de caminho o destino incerto de países como a Líbia e a Síria, que foram palco de intervenções militares. Enquanto maior nação africana, que partilha 1000 km de fronteira com o Níger, a Argélia recusa-se a aceitar uma terceira frente desestabilizada, além das que já é obrigada a partilhar com o Mali e o Burkina Faso. O objetivo é evitar a escalada da situação que pode vir a afetar todo o Sahel. Como se sabe, as guerras geram guerras e as guerras perduram para lá do tempo em que se mantêm nas manchetes internacionais. Para nos ajudar a avaliar o risco regional e a lembrar o incêndio moderado que consome o Corno da África, temos hoje connosco Manuel João Ramos. Bom dia, Manuel João. Viva! Manuel João Ramos é professor associado do Departamento de Antropologia e investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL. É um dos coordenadores do grupo temático Africa in the Indian Ocean, da rede europeia Aegis. Tem investigado sobre a Etiópia há mais de 20 anos e na Etiópia desde 1999. Seja bem-vindo a este episódio sobre a África que contou com a edição multimédia de João Luís Amorim. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Obrigada por aceitar estar aqui connosco hoje. Eu gostaria de começar por ter uma apreciação da atual situação no Níger. Continua certamente confusa. Achas que a junta militar goza de verdadeiro apoio popular? Eu penso que sim. É muito difícil a esta distância conseguirmos perceber exatamente o que se está a passar no Níger, mas é evidente que tem o apoio das principais forças, digamos, sociais, no sentido em que há várias. O Níger, como muitos países africanos, tem comunidades étnicas muito diversas e as principais, digamos, etnias, eu não gosto de usar o termo, têm prestado apoio à junta. Tem muito apoio em Niamey, tem muito apoio em várias regiões do país, menos apoio no norte. Mas não é de todo, sendo golpista, não é de todo um golpe militar que esteja a ser mal recebido pela população, bem pelo contrário. Isso quer dizer que o presidente Mohamed Bazoum, o deposto, era de uma minoria? De uma minoria muito minoritária, vem do norte, de minoria, entre aspas, árabe, que representa qualquer coisa como 2% da população. As eleições foram muito contestadas, houve vários partidos que sugeriram que houve fraude eleitoral, mas, na verdade, era o presidente favorito e preferido da França e, portanto, manteve-se até agora, porque a França tem, como nós sabemos, tinha até há muito pouco tempo uma influência muito forte no Sahel, evidentemente. Portanto, eleições contestadas é uma expressão com vários pontos de vista. Exatamente, enfim, não estive lá para ver, mas é verdade que muitos partidos contestaram as eleições e eu diria que a ligação cada vez mais estridente e mais visível e o apoio mais visível aos interesses franceses fizeram estalar a rebelião. Eu creio que não estamos a ver bem todo o panorama. É muito difícil olhar para este panorama sem olhar para o aspecto militar da situação, nomeadamente
como sabemos, a operação antiterrorista francesa foi deslocada foi confiada às autoridades locais, isto é, seja do Níger, seja do Mali, e este foi o princípio, diria, de uma revolução subterrânea, no sentido em que estas forças, as forças que passaram a combater as insurgências árabe-tuaregues, eram e são muito ligadas ao Africom e aos Estados Unidos. Portanto, todos os golpistas do Burkina Faso, do Mali e do Níger são militares formados e com grandes ligações ao aparelho militar norte-americano, ou à estrutura militar norte-americana em África. E é curioso ver que as bases americanas não estão a ser contestadas. A presença francesa nestes países está a ser contestada, mas a presença norte-americana não está a ser contestada. Eu acho que este é um fator muito interessante que merece-me vários questionamentos, não tenho resposta para eles. Tenho alguns sinais, algumas suspeitas de que algo se está a passar, como se passou no início dos anos 90 também, em que os interesses franceses na África Central foram colocados em causa, nomeadamente no Ruanda, no Burundi, pelos interesses norte-americanos. Portanto, há um takeover silencioso aqui e eu às vezes penso quem é o maior interessado, qual é a potência exterior mais interessada na destabilização desta região. E a minha suspeita vai cair para o outro lado do Atlântico, nomeadamente para os Estados Unidos, portanto, ou para alguém nos Estados Unidos. As forças expulsas do Mali foram para o Níger e há um contingente americano, francesas foram para o Níger e há um contingente americano também no Níger. Exatamente. Tens ideia do que é que será o destino destas tropas internacionais? Tanto quanto eu pude saber, para já, as forças internacionais francesas têm a porta de saída marcada e os golpistas têm dito vão-se embora. Também, como se sabe, nesses últimos 2-3 dias a junta expulsou ou pretendeu expulsar o embaixador francês. Macron disse não, o embaixador francês continua na embaixada, a embaixada não tem nem água, nem eletricidade, nem comida, mas há claramente um braço de ferro francês entre os franceses e a junta e, como eu digo, no meio disto tudo, os norte-americanos a subiam para o lado e as bases norte-americanas continuam bem instaladas e em funcionamento. Vamos olhar um pouco para o ponto de vista africano, ou seja, a União Africana suspendeu o Níger, a CEDEAO impôs sanções, a junta militar recruta reforços para o exército de forma a defender-se de uma intervenção e os vizinhos estão inquietos, não é? Ou seja, estamos a falar de fronteiras, o Níger tem 1000 km de fronteira com a Argélia, tem 1500 km de fronteira com a Nigéria. Temos ingredientes explosivos para o lado de quem? Porque eu sei que falar da insurgência, esta base de estabilização que é a razão para mandar tropas, para fazer acordos e etc. Há muitas dúvidas sobre elas, não é? Claro, eu acho que, enfim, não quero fazer história, mas vale a pena andarmos um bocadinho para trás, porque eu acho que a situação agora no Níger, ou a vontade francesa de intervir no Níger, faz-nos imediatamente relembrar aquilo que aconteceu na Líbia. E falando da Argélia, de facto a Argélia não tem só os países do Sahel como fronteiras instáveis, tem também um conflito perno com o Marrocos e tem a Líbia ao lado. Enfim, mais ou menos ao lado, porque entre a Líbia e a Argélia ainda há a Tunísia. Mas é verdade que a intervenção da NATO, muito inspirada pela França na Líbia, foi o pontapé de saída para todas estas insurgências no Sahel, porque as armas, os imensos arsenais e os militares que estavam na Líbia, a certa altura viram-se com um manancial de armas tremendo. E, portanto, este foi o princípio do destabilizar no Sahel. E, portanto,
que os franceses agora tenham sido os principais interventores no sentido de conter uma insurgência que resultou da intervenção francesa na Líbia, é interessante, é paradoxal e é irónico. Agora, eu diria o seguinte: o ECOWAS, ou a CEDEAO, de início disse logo intervenção militar. Como se sabe, exatamente. Burkina Faso e Mali disseram nem pensar, ou exatamente. seja, um ultimato, mas uma parte dos países da CEDEAO disseram: se a CEDEAO intervém, nós defendemos o Níger contra a CEDEAO. Portanto, logo ali deixou de haver unanimidade. E a União Africana condenou qualquer intervenção militar. E, portanto, desde então, a CEDEAO está espartilhada entre uma pressão fortíssima francesa e o realismo da situação. Portanto, eu estou, de certa forma, moderadamente otimista em relação àquilo que pode acontecer no Níger. Não me parece que vá haver enfim, posso estar enganado, que vá haver uma intervenção da CEDEAO no Níger. É verdade que o governo nigeriano tem sido um dos principais motores um dos principais impulsionadores da intervenção, mas o próprio governo nigeriano está a ser colocado em causa na Nigéria por vários lados, porque o risco de intervir no Níger pode levar a uma destabilização interna também na Nigéria. Portanto, eu diria que há uma certa sensatez, aparentemente há vários rosnares e vários bateres no peito, mas eu diria que a coisa se encaminha para uma certa estabilização dentro da instabilidade. Agora, vale a pena perguntar porquê toda esta destabilização? Porquê, e volto àquilo que eu disse, porquê que os Estados Unidos, porquê que as bases militares norte-americanas não estão a ser postas e contestadas? O que é que a Victoria Nuland foi mesmo fazer ao Níger? Sim, porque tudo o que se disse que ela tinha feito é praticamente nada, não é? Exatamente. Agora, claro que se fala muito da questão do urânio, da dependência da França em relação ao urânio. É relativa a esta dependência. É verdade que o urânio russo deixou de entrar na Europa. O urânio do Sahel é importante para a França. Mas eu diria que há uma questão que é muito mais estrutural que essa e tem sido muito pouco referida na comunicação social, que é a questão do Nigal, isto é, do gasoduto que ligará talvez um dia a Nigéria ou a Argélia. Este gasoduto, que foi um projeto europeu no início dos anos 2000, e foi enterrado na altura porque era pouco importante, e havia também a oposição de Marrocos, que preferia um gasoduto marítimo e não o Nigal, que é muito mais barato. A verdade é que a União Europeia, a Comissão Europeia, reiniciou ou relançou este projeto porque, como sabemos, os alemães precisam de gás. Exato. E o gás argelino não chega para a Alemanha. E, portanto, os alemães precisam do gás nigeriano. Portanto, esta pode ser teoria da conspiração, mas que neste momento surja um conflito, uma destabilização no país que é o país de passagem deste gasoduto, parece-me uma estranha coincidência. E, portanto, eu tenderia a ver aqui uma mão escondida, mas eu sei que estou a fazer conspirar, mas tende a haver um interesse, de facto há um interesse óbvio. Há um interessado óbvio, que é o interessado que vende gás liquefeito para a Europa e que fará tudo para manter a sua cota de mercado. Seja no Norte, no Báltico com o Nord Stream, seja no Mediterrâneo. Portanto, o enfraquecimento ou a rarefação das redes de gás não liquefeito só vai beneficiar os Estados Unidos. Portanto, temos dois fatores aqui. Uma presença militar não contestada nestes países, que contestam a presença militar francesa, que era a principal opositora, não é? Sim. E, por outro lado, a suspensão sine die
de um projeto que é vital para a União Europeia e, em particular, para a Alemanha. Quem vai deslindar esses... Ou seja, na verdade estamos aqui a falar de vários níveis de leitura do mesmo conflito, ou seja, fala-se de ouro e de urânio e do presente, quando na verdade tu estás a remeter para um passado recente. Sim, e a deslocar o conflito. Isto é, o conflito no Níger é um reflexo, diria, desta coisa extraordinária que é uma pré-guerra mundial localizada na Ucrânia. E, portanto, de facto, aquilo que nós temos vindo a ver são várias movimentações. Ainda há 2 ou 3 dias a Turquia suspendeu a passagem de gás iraquiano. Portanto, toda a zona do Mar Negro, a zona do Cáspio, as ligações entre o gás do Médio Oriente para a Europa estão a ser colocadas em causa. As ligações russas para a Europa foram colocadas em causa. O único gás que de facto ainda chega à Europa é aquele gás russo que chega à Europa, é o gás que atravessa a Ucrânia, e a Ucrânia continua a receber, no meio da guerra, continua a receber dinheiro pela passagem do gás russo, que eu acho extraordinário, mas enfim. E, por outro lado, como eu disse, o gás nigeriano, através do Sahel, vai demorar muito tempo. Isto pode beneficiar Marrocos, que tem insistido em que o gás nigeriano passe não pela Argélia, seu adversário, mas por Marrocos, e portanto é possível que venhamos a ter mais caro, mais atrasado o gás nigeriano por via de um gasoduto marítimo e não por via da Argélia. E portanto isto ajuda a perceber porque é que a Argélia não está, por exemplo, com a Nigéria. Porque, evidentemente, para a Argélia, a resolução do conflito no Níger não pode passar pelas mesmas condições porque passa para a Nigéria. Isto é melhor que a situação no Níger se acalme e que não haja uma destabilização adicional pela intervenção de tropas, sendo que neste momento já existem tropas do Burkina Faso e do Mali em território do Níger para defender a junta desta ameaça de tropas nigerianas da CEDEAO. Portanto, eu diria que há um conjunto de parceiros que estão de facto muito interessados numa estabilização e há um conjunto de parceiros que não estão nada interessados no fim da destabilização. Não, João, eu vou aqui virar para a tua zona de especialização, como se esta não fosse também, por falar em manchetes e informação. Ou seja, há outras zonas de conflito e de países tão importantes como a Etiópia. O último surto que ali surgiu de rebelião é na região da Amara, com este grupo FANO, que começou uma rebelião em abril, quando o governo propôs a sua integração no exército ou na polícia. Antigos aliados do governo para o Tigré ou pessoas que se estavam a defender. Ou seja, esta região, quando falamos da Etiópia, falamos de um país que foi anunciado que vai entrar para os BRICS, que é sede das organizações internacionais multilaterais africanas e que tem estes focos de violência em permanência e falas um pouco sobre isso. Eu diria que, por um lado, há fatores internos muito importantes para perceber, seja a guerra civil, que foi uma guerra civil terrível de 2020 a 2022, passou completamente despercebida no mundo ocidental, mas foi uma coisa horrível e absolutamente traumática, e este reacender do conflito. Portanto, há de facto fatores internos e eu iria gastar 10 podcasts para ajudar para explicar estes fatores internos. Há também, na verdade, fatores externos e há uma envolvência externa importante. Há, por um lado, a Arábia Saudita, há, por outro lado, interesses europeus, e isto vale seja para a Etiópia, seja para a Somália, seja para o Sudão, e eu diria, seja também para os países do Sahel. Porque nós falámos um pouco de franceses e de norte-americanos, de europeus no Sahel, mas não falámos da presença e da influência financeira e outra
árabe, e essa é absolutamente vital para percebermos muitas das dinâmicas que ocorrem no Sahel. Também não falámos da presença russa e vamos deixá-la de lado, pelo menos no Sahel, mas não podemos manter de lado nem a presença russa, nem a presença árabe, nem a presença turca, nem o papel egípcio neste conflito. Há um conjunto de atores regionais com fortes interesses numa zona através da qual passa 40% do comércio mundial, que é o Mar Vermelho. E apesar de a Etiópia não ter acesso ao mar, neste momento a relação com a Eritreia foi restabelecida e, portanto, de facto, a Etiópia neste momento e sempre foi no Corno da África um elemento vital para a dinâmica do Corno da África e das relações com a Península Arábica. Há também interesses europeus, e eu diria, eles estão todos em perda. Os interesses europeus no Corno da África, tal como estão no Sahel, no Corno da África, os interesses europeus e a tentativa de influenciar, seja o que for, está em perda. No Corno da África está também em perda, muito mais do que no Sahel, o interesse norte-americano em manter uma influência naquela zona. Por um lado, o Djibouti tem já uma base chinesa, vizinha da base norte-americana e da base francesa. O Irão tem interesse em instalar uma base também no território sudanês. Os países árabes, evidentemente os Emirados e a Arábia Saudita, não têm interesse que o Irão o faça e, portanto, muita da dinâmica no Sudão passa também por dinâmicas que não são internas ao Sudão, são regionais. E desde o início, eu tenho que confessar isto, eu segui de longe, e durante todo o período da pandemia, o mais possível aquilo que aconteceu na guerra da Etiópia, e tenho muitas pessoas conhecidas e muitos contactos, e tenho amigos na Etiópia que me foram, de uma maneira ou outra, mantendo-me a par, mas foi muito interessante ver como todos aqueles que não eram tigrinhos na altura tinham um discurso que na altura eu não estava muito... Sim, era intrigante. Era um discurso anticolonial. Tendo em conta que a Etiópia sempre se orgulhou de ser um país que nunca foi colonizado, este discurso anticolonial, que era transversal à população etíope. Nós estamos a lutar contra a intervenção colonial ou neocolonial euro-americana. Ou seja, que o TPLP, a Frente de Libertação do Tigré, era vista como um fantoche dos interesses norte-americanos e europeus, e que esta guerra civil era, na verdade, uma guerra de independência da Etiópia face aos seus parceiros europeus e norte-americanos. Para mim foi extraordinária a visita de Estado do primeiro-ministro Abiy Ahmed Ali a Ankara. Abiy Ahmed Ali foi recebido com honras de Estado que Biden ou Trump, ou seja, qualquer presidente norte-americano, só pode sonhar. Eles bem gostariam que Erdogan fizesse uma festa daquelas com marchas, cavalos, uma coisa absolutamente extraordinária. Portanto, uma recepção ao primeiro-ministro que era uma manifestação clara de vontade de independência da Turquia, de que as relações entre a Turquia e a Etiópia fossem controladas pela NATO, pelos norte-americanos. A isso acumulou-se uma parceria militar, por um lado com os Emirados e por outro lado com a Rússia. E, portanto, a Etiópia, sabendo que a Etiópia é um dos países que tem mais fortes relações também com a China, a Etiópia foi
o governo etíope, não a Etiópia, o governo etíope alterou completamente, não agora, não durante a guerra da Ucrânia, mas antes foi o primeiro passo de uma alteração geoestratégica e de realinhamento geoestratégico de vários dos países face àquilo que nós pedíamos, ou que muitos países chamam a hegemonia euro-americana. E, portanto, esta guerra da Etiópia, eu diria que foi quase como que uma primeira fase do conflito que nós neste momento estamos a viver na Ucrânia. E isso era muito claro da parte nos discursos dos etíopes. Eu, na altura, não conseguia encaixar, estava lírico a pensar em máscaras e na bondade do mundo, não estava a ver que o mundo multipolar vinha aí. E era disso que eles estavam a falar há 2 anos, há 3 anos. E isso é muito interessante. Só que estes realinhamentos e estes desejos dos líderes africanos de reorientar a sua política externa são coartados por situações muito complexas em que os países vivem, e a Etiópia é inevitavelmente um país com uma história e com uma dinâmica social muito complexa, que leva a que neste momento se calhar vou tentar explicar as coisas de outra maneira. O primeiro-ministro lançou uma operação de reposição da ordem e do direito em 3 de novembro de 2020. Isto é, foi uma tentativa de aniquilar o seu inimigo, que eram os líderes tigríneos, que contavam com o exército. O exército federal era o exército tigríneo que se deslocou, que se retirou para as montanhas do Tigré. Fez um acordo de paz com o presidente da Eritreia, que levou mesmo à sua nomeação como Prémio Nobel da Paz em 2019, mas este acordo de paz não foi um acordo de paz. Foi um acordo para que 2 parceiros se juntassem para acabar com o inimigo. Portanto, foi um acordo de paz que, na verdade, foi um acordo de guerra. E a guerra começou, como eu disse, a 3 de novembro de 2020, estávamos nós a olhar para os ecrãs a ver quem é que ia ser presidente dos Estados Unidos, e a intervenção no Tigré começou. E o que é que estava em causa? Enfim, muitas coisas estão em causa, mas em termos políticos estavam em causa 2 projetos constitucionais, ou 2 projetos de constituição da estrutura política do país. Ou uma visão federalista da Etiópia, que é aquela que existe desde 1992, ou uma concepção centralista, que era aquilo que era proposto pelo primeiro-ministro. Portanto, uma alteração da ordem constitucional para reduzir o poder das regiões face ao governo central. Só que a guerra não ocorreu como o primeiro-ministro estava à espera e como o governo estava à espera, e porque a força militar estava, sobretudo, com os tigríneos, e para conseguir debelar e pelo menos estancar a força tigrinha, o primeiro-ministro concedeu às regiões a possibilidade de constituírem milícias, forças especiais militarizadas e não apenas policiais. Houve alterações da lei e houve, sobretudo, muitas armas, muito dinheiro a ir para as regiões para se defenderem do perigo tigríneo. Quando chegou o momento, após a paz com os tigríneos, de repor a ordem legal e que as regiões devolvessem as armas, o diabo já tinha saído de dentro da caixa. E, portanto, o projeto centralista, paradoxalmente, foi esboroado por dentro, porque neste momento todos aqueles que apoiavam o projeto centralista, as regiões que apoiavam o projeto centralista, têm evidentemente várias razões para não manter o projeto centralista. Portanto, neste momento, e aquilo mais que nós meios temos para defender o federalista. Sim, só que neste momento aquilo que se está a construir como cenário possível é uma coligação entre a região da Oromínia, que é de onde o primeiro-ministro
é proveniente e são a maioria, é a maior região do país, e os tigrinhos, os antigos inimigos, para conter a revolta dos Amara, que sempre, enfim, historicamente, sempre se consideraram os detentores do poder. Historicamente, os imperadores, os reis etíopes, eram sempre Amara. Portanto, o país está numa situação de grande destabilização e não sei como é que vai sair. Acho que falei anteontem com um amigo que voltou para a região Amara e ele diz que a situação está mesmo muito, muito, muito complicada. E há de facto uma possibilidade de a guerra civil voltar a reacender, agora já não no Tigré, mas na região Amara, mas há também outros focos, nomeadamente na região Oromo, etc. Portanto, é uma situação muito complexa. Não, João, eu agradeço-te imenso. Realmente deixar-te-ia continuar, não fosse nós estarmos a chegar ao final do nosso tempo. Faço-te a pergunta que termina todos estes podcasts, que é: se pudesses viajar desde já, sem nenhuma limitação, para onde irias e porquê? Eu iria para a minha aldeia. Não tenho grande vontade de ver o mundo. Acho que já vi bastante do mundo. Estou contente a falar com o Sr. Manuel, com a Dona Alda, cumprimentar os vizinhos da aldeia. Estou curado do vírus da viagem. Obrigada. Chegámos ao fim. Volto daqui a 3 semanas. Além de todas as plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.